Oi, gente! Esse é mais um vídeo da nossa série De Olho no Cardápio. E hoje, gente, a gente vai analisar o cardápio do bebê Theo. Ele começou a introdução alimentar tem uma semana, o filho da Carol. Gente, ó, só para reforçar com vocês, o meu objetivo com essa série De Olho no Cardápio é ajudar mais mães que estão na fase da introdução alimentar com orientações. Tá? O meu objetivo aqui não é fazer uma consulta nutricional, nem fazer uma prescrição, nada disso. O meu objetivo aqui é educar nutricionalmente as mães para que vocês tenham mais confiança e segurança de seguir com a introdução alimentar do bebê de vocês, tá bom? E aí a gente faz isso como? Uma mãe disponibiliza para mim o cardápio de um dia do seu bebê e a gente vai analisar com fins educacionais, tá bom? Hoje, no caso, a gente vai analisar o cardápio do bebê Theo, filho da Carol. Então, olha só. Olá, eu sou o Theo, eu tenho 6 meses e uma semana. Comecei a introdução alimentar exatamente há uma semana. Então, gente, olha que fantástico. O bebê Theo começou a se alimentar de comidinha mesmo com 6 meses de vida. É o momento certo, o momento ideal da gente iniciar a introdução alimentar. Nem antes nem depois. Então, com 6 meses, o bebê já tem mais sinais de prontidão e os órgãos digestivos e renal já estão um pouco mais maduros para conseguir digerir o alimento, absorver e excretar, né? E quais são os sinais de prontidão que o bebê apresenta, que dá o start para a gente iniciar a introdução alimentar? Ele senta com o mínimo de apoio, ele sustenta a cabecinha cervical, ele leva objetos à boca, ele se mostra interessado por comer os alimentos da família, né? Então, esses são os sinais que indicam que o bebê está pronto para começar a comer, né? E esses sinais, eles acontecem assim, pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas normalmente acontece ali por volta do 6º mês. Tá bom? Então, o bebê Theo já iniciou aqui com 6 meses no tempo perfeito, né? Bom, antes disso, o bebê Theo mamava no peito da mamãe junto com complemento. Nan Supreme 1, agora Nan Supreme 2. Então, gente, olha só. A Carol fazia aqui a amamentação mista, né? O que é amamentação mista? É quando você oferece o leite materno e também um complemento. Por qualquer razão que seja, se a mãe não conseguir amamentar, hoje a gente tem o recurso do complemento, gente. E o complemento é um super alimento para o bebê, tá? Então, qual complemento eu devo utilizar, Nutri? Porque eu recebo essa dúvida demais aqui no direct, né? Qual leite eu vou oferecer para o meu bebê? Qual é melhor? Então, gente, na escolha do leite para o bebê, depende muito de cada bebê, de cada situação e da característica do bebê. Então, existem complementos para o bebê que tem refluxo, para o bebê que é alérgico, para o bebê que tem APLV. Então, existe uma fórmula de partida que você já pode iniciar nos primeiros meses ou dias de vida do bebê. Existe a fórmula secundária que você vai utilizar depois. Então, tem uma gama enorme de fórmulas. Como é que você vai decidir qual que você vai utilizar? Você vai decidir junto com o seu pediatra e com a sua nutricionista materno-infantil, porque eles vão conseguir analisar o seu caso, o seu bebê como um todo, a história clínica do seu bebê, para poder decidir qual seria a melhor fórmula para poder indicar para ele, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, como a minha mãe não tem uma boa relação com os alimentos mais saudáveis, não come salada, poucos legumes, mas come todas as frutas, ela se preocupou muito antes de introduzir a minha alimentação. Então, olha, gente, o que a gente percebe aqui? É muito importante que a gente se prepare para fazer a introdução alimentar, né? Então, a Carol já vem se preparando para fazer a introdução alimentar, estudando o assunto, para conseguir fazer os estímulos certos, corretos, oferecer os alimentos certos para o bebê, para que ele se desenvolva tanto no aspecto motor e sensorial, mas também garanta para ele qualidade na alimentação, para que ele tenha nutrição eficiente. Então, se preparar para o processo da introdução alimentar é básico, é fundamental. Ao contrário do que muita gente pensa, a alimentação não é intuitiva, né? A gente já não nasce aprendendo a mastigar, engolir. Não, ela é aprendido. O processo de alimentar, ele é aprendido,
tá? Então a gente precisa se preparar antes para a gente saber, inclusive, quais serão as possíveis reações do nosso bebê e como que a gente vai conduzir junto com o bebê essa introdução alimentar, tá bom? Aqui, ela relatou, a Carol disse que ela não gosta muito de salada nem de verdura. Na introdução alimentar, que a gente vai precisar oferecer uma diversidade maior de alimentos, incluindo alimentos de verduras, de frutas, de legumes em geral, de hortaliças em geral, é um momento muito oportuno para todo mundo da casa começar a melhorar a alimentação e comer um alimento mais saudável, né? Então, é muito importante que a gente seja o exemplo, os pais sejam o exemplo. Por quê? Nessa primeira fase da introdução alimentar, de 6 meses a 1 ano, você consegue fazer a papinha do bebê de forma individualizada, de forma separada. A partir de 1 ano de idade, gente, que o bebê já vai ser ingressado na dieta da família, ele já vai comer os alimentos que a família come, é preciso que essa família tenha hábitos saudáveis e que a alimentação dessa família também seja diversificada, qualitativa e que tenha todos os grupos alimentares, né? E que todo mundo consuma esses alimentos também, porque a criança, ela funciona como um espelho, ela vai querer comer o que você come, ela vai querer fazer as ações que você faz. Por isso é muito importante que a gente vá desenvolvendo hábitos saudáveis nesse processo, tá bom? Então vamos continuar. Lendo, a mamãe se preocupou muito antes de introduzir minha alimentação, lendo e vendo seus vídeos, né? Então a Carol estava preocupada e começou a se preparar e foi buscar informação. Então, seguindo a tabela de grupos de alimentos para a formação das papinhas, iniciou a semana como recomendado. Então, o que a Carol fez? A Carol seguiu o método Bem-me-Nutri. O método Bem-me-Nutri, pessoal, é um método que ele ele oferece tanto os alimentos amassados para o bebê, como os alimentos em pedaços, tá? Amassadinho para garantir nutrição e caloria e em pedaços para desenvolver aspecto sensorial e motor. Mas não é só isso. No método Bem-me-Nutri, a gente tem uma base que é formada por 5 pilares. São os pilares da introdução alimentar eficiente, que você vai levar para o resto da infância do bebê, para você sempre estimular o bebê a ter preferências saudáveis e a escolher alimentos saudáveis, né? Então, isso vai ser, essa base que você aprende dentro do método Bem-me-Nutri serve para você tornar a sua casa mais saudável, né? É muito importante isso. Então, no método Bem-me-Nutri, a gente sugere uma evolução da papinha. Então, você começa na primeira semana com 3 grupos alimentares, numa refeição principal. Na segunda semana, você vai acrescentando mais um grupo, na terceira mais outro. Ao fim da 4ª semana, o bebê tá com 4 refeições ao dia e tá comendo todos os grupos alimentares. Então, ele come de tudo em 4 semanas, né? Então, a Carol tá aqui na primeira semana, ela já ofereceu 3 grupos alimentares. Foi o grupo dos tubérculos e raízes, hortaliças verdes e hortaliças coloridas. Todas elas amassadinhas e deixa um pedaço para o bebê comer com a mão, né? É isso mesmo. Olha aqui, gente, vamos ver esse vídeo do Theo aqui. Olha que gracinha. Ó, então nesse vídeo o que a gente vê? Tá vendo? Ela leva a colherzinha na boca dele e ele abre a boca, né? Então ele participa do processo. A gente não deve, pessoal, oferecer... Deixa eu dar um stop aqui. A gente não deve oferecer a colher pro bebê, eu apertou na boca dele assim, ó, pra ele comer, senão ele vai ficar traumatizado. Ou então, a gente não deve oferecer a colher pro bebê e o bebê tá assim, ó, fechando a boca. Se ele tá fechando a boca, gente, afasta a colher mais um pouquinho, deixa ele sentir o cheiro do alimento, pra aí sim ele abrir a boca e abocanhar a colher, tá? Esse é o movimento certo que o bebê faz. Aqui a gente vê também, ó, o Theo tá sentado num cadeirão. Olha que legal isso aqui. Então, ele tem um ambiente próprio para ele, que ele tá seguro, ele tá organizado. Então, quando o bebê tá organizado, ele se sente confortável naquela posição. E aí ele não vai cair, ele não tem medo. E aí é mais fácil que ele aceite conhecer o novo, né? Porque é o que ele tá fazendo, conhecer uma nova maneira de se alimentar, conhecer os alimentos, ver as cores.
Eu gosto muito de deixar a bandejinha aqui para ele, sabe? Porque aí a gente coloca os alimentos em pedaços em cima da bandeja, para que ele tenha acesso. E aí no momento que a gente oferece aqui, por exemplo, a batatinha, ofereci a batatinha para ele, aí o que a gente pode fazer? Mostrar para ele a batatinha em pedaços. É fantástico isso, porque quando o bebê pega no alimento, pessoal, o cérebro manda um comando para a boquinha já dizendo qual a força que ele vai ter que imprimir para mastigar aquele alimento. Olha que fantástico, né? Então a gente oferece a batatinha na colher, amassadinha, e oferece o pedaço da batata para ele comer. E assim a gente vai fazendo com todos os grupos alimentares também, né? Muito bom. Vamos continuar lendo aqui. Nos 2 primeiros dias, ele não comeu quase nada. Ao engolir a comida, dava ânsia. Olha, essa é uma situação muito comum no início da introdução alimentar. Então, quando o bebê começa a comer, gente, ele mais cospe do que engole. Faz parte do processo. Ele não conhece a textura do alimento, ele não conhece o sabor do alimento, ele não sabe o que fazer com a língua, né? Então, quando o bebê mama, a língua do bebê vai para frente e para trás. Agora, com a alimentação, ele vai precisar envolver o alimento com a língua. Então, a língua vai precisar fazer esse movimento aqui, ó, de um lado para o outro. E não é simples fazer, tem que ser aprendido, né? Então, o bebê vai aprender. Então, nesse primeiro momento, o bebê vai colocar mais comida para fora do que para dentro, tá? Faz parte do processo. Ele pode até ter um episódio de gag, que a gente até acha que é engasgo. Vou mostrar uma foto aqui para vocês que eu achei sensacional do Theo. Essa foto aqui, ó. Eu acho que nesse momento aqui ele tá tendo um gag. O que que é o gag? É quando o bebê coloca um pedaço de alimento na boca, ele faz assim, como se ele fosse vomitar, né? A gente pensa, nossa, tá engasgando. Calma, gente, não tá engasgando. Ele tá tendo um reflexo de gag. Todo mundo tem um reflexo de gag. Os adultos, as crianças, os bebês. Nos bebês, esse reflexo de gag, ele é anteriorizado, ele é no meio da língua. Então, quando o bebê tem um pedacinho sólido ou menos amassadinho, um pedaço maior que ele não estava acostumado, que ele só se alimentava por uma alimentação líquida, que era o leite. Então, quando ele vem com alimento, com uma textura diferente, um tamanho diferente, ele pode ter esse efeito de gag que é no meio da língua. É um efeito protetor para que o bebê não engasgue. Então, se o bebê tá assim, é normal, tá bom? Não precisa se desesperar, isso vai passar. Ele vai aprender a engolir. Depois desse gag, ele pode tanto cuspir o alimento, quanto engolir o alimento. Mas a gente precisa ficar atenta quando a gente for oferecer os alimentos em pedaços. Os alimentos em pedaços, eles precisam ser oferecidos com cortes adequados e seguros. E a textura precisa ser al dente, para que o bebê consiga pegar o alimento assim, não amasse, ainda sobra um pedaço aqui para cima para que ele leve à boca, tá certo? Então, eu acho que nessa foto aqui ele tá tendo um gag. Então, vamos continuar. Mas no decorrer dos 2 dias foi aceitando melhor. E hoje, com uma semana, conforme o vídeo, até a boquinha abriu para receber o alimento. Então, olha que legal, gente. Olha só, tá vendo que aqui tem o alimento em pedaço, tem amassadinho, né? Eu gosto muito do cadeirão que tem aqui essa bandeja para colocar os alimentos para que o bebê mesmo consiga pegar na hora que ele tiver vontade mesmo, sabe? Olha aqui, coisa mais linda, comendo a cenourinha. Olha a beterraba. É demais isso, né? Olha aqui que gostoso. Gente, quando o bebê come os pedaços do alimento, pega o alimento com a mão, tem muita mãe que tem medo do bebê comer o alimento e engasgar. Se você cortar o alimento com um corte adequado e fizer com a textura adequada, você vai garantir para ele mais desenvoltura. Então, quando ele come assim, ele vai aprender a mastigar, ele vai desenvolver a mandíbula, e isso vai ter uma interferência positiva no processo da fala também. Então, é muito importante que a gente ensine o bebê a mastigar. Eu tenho visto aqui dentro do consultório e recebido alguns directs também, e tem alunas no programa com dificuldade, que o bebê não sabe mastigar, bebê com 10 meses que só mama no peito, bebê com 3 anos que ainda não sabe mastigar, que a comida precisa ser batida, né? Então,
para os bebês, gente, a gente não vai nem liquidificar e nem vai peneirar a comida. A gente vai amassar, então é uma consistência amassadinha. Você pode botar um pouquinho de água para a papinha ficar mais molinha e o bebê aceitar melhor, ou um pouquinho de leite de peito para o bebê aceitar melhor, que fica com gostinho do leite de peito. Pode também colocar um fiozinho de azeite na papinha, deve colocar um fiozinho de azeite, que é uma fonte de gordura boa, tá? Então, isso a gente precisa fazer. Então, vamos seguir aqui, ó. A rotina do Theo é assim: 7 horas ele acorda e mama no peito. Depois de 1 hora, mais ou menos, mama fórmula. Brinca, tira um cochilo, acorda e por volta das 10h30. Já começa a preparar o pratinho dele para a papa principal. Nesse momento ele começa a ficar agitado e com fome. Então, ó, na primeira semana, ela tá na primeira semana, começou com a papa principal. Agora ela vai introduzir, vai passar para a segunda semana, introduzir mais um grupo alimentar e vai começar com a frutinha no meio da tarde, né? Então, vamos lendo aqui. Vou sentindo como ele aceita sem forçar. Muito importante, gente. A gente não pode forçar a criança a comer. A gente pode incentivar. Pode fazer o momento ficar lúdico, brincar com os alimentos. Mas se ele tá te mostrando, fechando a cara, jogando o pescoço para trás, é hora de você respeitar o momento do bebê. É muito importante que a gente consiga estabelecer os horários entre as refeições, o intervalo entre uma refeição e outra. Então, a gente não pode deixar com que o bebê chegue na próxima refeição nem saciado e nem com fome demais. Porque se ele chega saciado, ele não tem apetite para comer. Se ele chega com fome demais, ele está irritado, ele está nervoso, ele vai ficando cansado, ele quer dormir, ele não tem paciência para brincar com o alimento, para aceitar o novo. Então, é interessante que a gente tenha consciência do intervalo entre as refeições. Aqui ela disse, ó: deixa o ambiente tranquilo, desligo a TV, tiro os brinquedos que possam distraí-los, vou conversando com ele todo o tempo. Gente, é isso, né? A gente tem que deixar o bebê num ambiente propício para ele se alimentar. Então, a gente também não pode tirar ele da brincadeira do nada e enfiar a comida na boca dele, que ele vai ligar o momento da refeição ao momento de punição. Poxa, eu tava brincando e me tiraram daqui. Então, no momento que você for oferecer a comidinha pro bebê, é interessante que você avise: filho, tá na hora de papar, agora a gente vai guardar o brinquedinho, vamos lavar as mãozinhas, agora a gente vai sentar na cadeirinha, que delícia o papá que a mamãe fez. Vai brincando com o bebê, explicando para ele o que você tá fazendo com ele. Conversa com ele, mostra o alimento, oferece em pedaço, oferece na colher, tá certo? Então, depois de uns 30 minutos, ofereça o peito. Ele geralmente aceita, mesmo porque tá com sono novamente. Ok, pode oferecer o peito depois que ele comeu a papinha principal, como sobremesa, tá? É uma ótima opção. Geralmente ele faz cocô nesse meio tempo, dou banho, peito e ele tira um cochilinho. Ó, gente, muito importante aqui é falar do cocô, né? Quando o bebê passa para a introdução alimentar, as fezes vão mudar, tá? Porque a gente já começa a fazer um bolo fecal, tem um alimento sólido sendo ingerido, então possivelmente as fezes vão ficar um pouco mais enrijecidas, elas vão ter presença de alimentos, porque o bebê ainda não consegue mastigar tudo direito e ainda não consegue digerir e absorver do jeito que precisa ser, né? Então vai ter presença de alimentos ainda nas fezes do bebê, tá? Não se assuste, é normal. Pode ter mais gases? Também o bebê pode apresentar mais gases. O que a gente faz nessas situações de constipação e de gases? O bebê está mais constipado, a gente vai começar a oferecer para ele uma alimentação mais laxativa, frutas mais laxativas, um pouquinho mais de água e a gente também pode oferecer probiótico, tá? Então, frutas mais laxativas, quais são elas? Mamão, ameixa, abacate, manga, tá? A gente pode fazer uma água de ameixa, a gente pode, assim que inicia a introdução alimentar, a gente já inicia a oferta da água, aumentar a oferta da água, e o seu nutricionista ou o seu pediatra, quem vai prescrever o probiótico para o seu bebê. Se é um bebê que mama na mãe, a mãe também pode melhorar a alimentação. A mãe também pode comer esses alimentos laxativos, também pode beber mais água, também pode tomar água de ameixa e também pode tomar probiótico. Então, a sua nutricionista vai também prescrever o seu probiótico, certo?
Quando o bebê apresenta mais gases, a gente pode fazer o demolho do feijão, das leguminosas. Então, o demolho do feijão, da lentilha, da ervilha, do grão de bico. Quando a gente faz esse demolho, deixa o feijão ali de molho, qualquer leguminosa, por 24 horas, a gente troca a água. A cada 12 horas você vai lá e troca a água, pode colocar um limão espremido, trocou a água, coloca outro limão espremido. Por que a gente faz esse demolho? Porque você acaba tirando os fitatos que envolvem esses grãos. Então, você vai tirar os antinutrientes, e são esses fitatos responsáveis por aumento de gases no bebê. Isso ajuda muito a aliviar os sintomas de gases nessa fase da introdução alimentar, certo? Então, vamos lá. Amanhã, na papa principal, vou adicionar a proteína. Então, ela vai acrescentar agora, já está na segunda semana, mais um grupo alimentar, que é o grupo das proteínas. Perfeito. Ela tem dúvida se passa no mix ou dá em pedaços, e também vai adicionar a fruta no meio da tarde. Fantástico. Então, olha só, pessoal, na hora de introduzir a proteína, a gente vai escolher proteínas mais magras. Então, a gente pode oferecer o peixe, o filé de peixe sem espinho, o filé de frango. A gente pode oferecer a carne vermelha. Eu gosto muito de oferecer o patinho ou o músculo, que são carnes mais magras. Quando você for oferecer um peixe, por exemplo, é só amassar. Ele é molinho, ele amassa rapidinho. O frango, bem cozidinho, dá para amassar e também cortar em pedaços bem pequenininhos. Pode ser uma carne moída. Quando for uma carne de músculo, que é mais difícil dela ficar trituradinha, você pode passar no mixer rapidinho, mas só passa no mixer a carne, tá? O restante você vai amassar. Também deve ser oferecido de forma individual, para que o bebê conheça o sabor do alimento. E também deve ser oferecido em pedaços, tá? Em pedaços compridos, em tiras compridas, para que ele pegue, leve à boca, chupe aquela carninha, tá certo? Então, a gente pode fazer desse jeito. Gente, olha só, gente, essas fotos. Eu fiquei apaixonada pelo Theo. Vamos ver esse videozinho aqui do Theo, dele comendo tudo. Carol, você tá de parabéns. Você é uma mãe muito esforçada e que está buscando realmente melhores informações para oferecer uma alimentação saudável e segura para o seu bebê, para que ele se desenvolva e para que ele fique nutrido, né? Então, gostei muito de analisar o cardápio do Theo e quero dizer que o Theo é lindo, é um fofo e que a sua conduta com ele tá bem assertiva, tá bom? Parabéns! Agora, gente, vocês que estão assistindo essa série de Olho no Cardápio, se você é mãe de um bebê que está em fase de introdução alimentar, dos 6 meses a 1 ano, e você também quer que o seu cardápio seja analisado por mim, é só você mandar para mim um direct avisando que você quer que seu cardápio seja analisado, o cardápio do seu bebê. Aí você pode postar no seu Instagram um recordatório de como é a alimentação do seu bebê. Você vai me marcar e vai botar a hashtag de Olho no Cardápio BMN. Depois que você fizer isso, você vai mandar um direct para mim dizendo que você já postou, porque aí eu vou conseguir avaliar o seu cardápio. Porque às vezes, se a sua conta for privada e você marca e bota a hashtag, eu não tenho acesso. Então, você precisa me avisar que você me marcou e colocou a hashtag para a gente conseguir selecionar o próximo de Olho no Cardápio, que vai ser publicado na semana seguinte, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Beijos da Nutri!